Oi, galera do YouTube, eu sou a Tati Uno e tô aqui sem filtro para conversar com você. Antes de eu falar o tema de hoje, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal e assistissem meu vídeo. Se gostar, dá uma curtida e compartilha com a galera. O tema de hoje é sobre a minha primeira vez. E quando eu pensei nesse tema, eu pensei em abordar várias primeiras vezes com vocês, né? Falar das minhas primeiras vezes de uma maneira bem divertida, descontraída, mas que de alguma maneira eu conseguisse passar os meus aprendizados para vocês. Porém, quando eu fui montar o roteiro, eu percebi que teve uma primeira vez que foi muito importante e decisiva para minha formação pessoal. Que por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu fui pro Play Center. Galerinha, olha só, um parque de diversões, né, que na minha época era muito comum e era o sonho de toda criança. Era a nossa Disney, né? Então, quando a gente pensava assim em ir pro Play Center, era mágico. E era muito sacrifício pro meu pai e pra minha mãe pra eu poder ir pro Play Center, porque eu venho de uma família muito humilde, né? E então era aquilo, quando tinha excursão na escola, a gente já começava a guardar as moedinhas para poder pagar. Muitas vezes meu pai predatava cheques 30, 60 e 90 dias para eu poder ir. Olha só a loucura, né? Era uma Disney mesmo, tinha até que predatar cheque. Enfim. E eu fui para o Play Center com uma galera. Porém, nessa época, eu tinha 10 anos de idade, gente. Só que eu tinha 10 anos, mas eu andava com uma galera mais velha. Por quê? Porque a minha melhor amiga era a minha vizinha, né? De casa, colada. Ela tinha 12 ou 13 anos. Acho que 12 anos ela tinha na época. E eu tinha 10. Então eu era uma criança que andava com uma já adolescente. Porque ela já era uma mocinha na época. Por mais que a gente fale hoje para os nossos filhos que com 12 anos é criança, a gente sabe que não é tão criança assim. E ela já era uma mocinha e tudo mais. Então, pra mim, tá com ela, aquilo me agigantava, né? Me deixava maior, me deixava deslumbrada. Porque da minha turminha da escola, eu era a única que tinha uma melhor amiga daquela idade. E essa vez que eu fui pro Play Center, que foi a primeira, não foi com a turma da minha escola. Foi com a turma da escola dela. Porque ela estudava num bairro do lado, que era onde ela morava antes de nós sermos vizinhas. Então ela andava com uma galera completamente desconhecida minha, né? Eu conheci algumas das meninas, mas a maioria era bem desconhecido meu. Enfim, eu fui pro Play Center, gente, deslumbrada, pensando, né? Meu Deus, eu vou realizar o sonho da minha vida. E fui. Cheguei lá igual uma criança, né, gente? Faltei chorar. Eu não dormi, pra vocês terem ideia, eu não dormi. E a gente dormiu na casa de uma amiga nossa pra poder ir. Essa amiga, inclusive, já faleceu, mas nós dormimos lá, passamos a noite, porque não dormimos, né? Passamos a noite na casa dessa amiga nossa, que ela morava muito próximo à escola, que era em outro bairro. E nós fomos. Chegando lá, eu olhando para aquilo tudo, como se aquilo fosse um outro mundo. Porque era. Gente, eu morava muito na periferia. Tudo muito feio, tudo muito sujo, tudo muito, né? E de repente você chega naquele paraíso que de repente você só via na televisão, né? Foi muito deslumbrante. E, enfim, só que eu tava com a galera mais velha, gente. E esse pessoal, eles só iam em brinquedos perigosos. Tipo, na época era Superjet, a montanha. Aí tinha aquele Splash, que também era uma montanha russa que caía na água. Barco Viking e tudo mais. E eu tô indo com esse pessoal. E era muita rivalidade nas filas, né? A gente fazia gincana nas filas pra ficar mais tempo nos brinquedos e tudo mais. E numa saída de algum brinquedo, que eu não me lembro qual foi, eu me perdi dessa turma, porque eu era um ratinho em forma de pessoa, gente. Eu era um ratinho mesmo, magrelinha, pequenininha e feiozinha. Parecia um bichinho do mato. E fui, não que eu seja bonita hoje, mas eu melhorei um pouquinho. E hoje eu uso maquiagem também, que já ajuda um pouquinho a melhorar, né? E aí, galera, eu me vi completamente perdida nesse parque gigante. Pensa no que era o Play Center para uma menina de periferia de 10 anos de idade. Eu me vi sozinha. Gente, só que aquilo para mim não foi desesperador. Aquilo para mim foi libertador naquele momento. Porque o meu sonho era ir no carrossel. O meu sonho de ir pro Play Center não era de ir na montanha-russa, de ir na roda gigante, de ir na casa de espelhos, no Cine 2000, não.
O meu sonho era ir no carrossel. Mas como eu estava com pessoas bem mais velhas do que eu, na proporção, né, de faixa etária, eu não vou nem falar de idade porque 2 anos não é nada, mas quando você coloca aquele naquela faixa etária criança, adolescente, é muito distante. Então foi libertador para mim me ver sozinha. Primeira coisa, quando eu olhei pro lado e não vi ninguém, eu falei, cara, tô indo pro carrossel. E fui. Gente, e sem brincadeira, eu peguei a fila do carrossel umas 3 ou 4 vezes. E fui. E andei no cavalinho que subia e descia, que subia e descia. Emocionada. Porque eu sempre me emocionei muito fácil. E assim, com as lágrimas nos olhos, eu andei até cansar naquele carrossel, gente, até sentir enjoo. E depois de um tempo, fui andando, acabei reencontrando o pessoal. Que ótimo, curti meu passeio, beleza. Não contei pra ninguém, gente, que eu havia ido no carrossel, porque o meu maior medo era o que essa turma, né, que é mais velha do que eu, vai pensar se eu disser que fui no carrossel. Pronto, aí que vão me chamar de criancinha mesmo, porque eu já era bebezinho da galera, eu já era tratada como o chaveirinho ali do pessoal, né? Eu era como se fosse o bichinho de estimação deles. E de repente, se eu contasse que eu tinha ido no carrossel, gente, eu ia ser tida como a débil mental, né, da balada ali, né, naquele momento. Então eu fiquei bem quietinha. E depois, chegando em casa, né, eu não me lembro se foi no mesmo dia ou dias depois, eu comentei com a minha amiga, falei, poxa, aquele dia, né, ontem, eu não lembro direito que dia que foi, eu falei, eu me perdi e fui no carrossel. Qual que é a história desse papo, gente? O que eu tenho pra falar dessa história que eu vivi? Que muitas vezes a gente se importa demais com o que os outros vão pensar. Nós deixamos de realizar sonhos, nós deixamos de correr muitas vezes atrás de coisas que nós acreditamos, coisas que nos fazem felizes. E não é nem para agradar o outro, é simplesmente para não confrontar, para não precisar se justificar, né? E aí a minha amiga contando para ela, ela falou assim: "Olha, Tati, é só o que eu tenho a te dizer é que você não deveria ter tido medo de contar para todo mundo. Porque em primeiro lugar, todo mundo que fosse verdadeiramente seu amigo teria ido com você nesse brinquedo e não te aloprado, porque é teu sonho. Então, os teus verdadeiros amigos vão te acompanhar no teu sonho. E a segunda lição que eu queria dizer para vocês é que sim, a amizade faz toda a diferença nas nossas vidas. Muitas coisas que eu não fiz pela primeira vez foi porque eu tive bons amigos. Amigos que nunca deixaram com que eu me perdesse, que nunca permitiram que me fizessem mal. Coisas que eu já vi meus amigos fazerem, porque eu sempre andei com pessoas mais velhas, e desde então cada vez, né, foi sendo mais velha. E meus amigos nunca deixaram. Então eu tinha amigos que usavam drogas que não deixavam eu usar, amigos que fumavam que não deixavam eu fumar, amigos que bebiam que não me deixavam beber. Amigas que praticavam sexo já naquela época e dizia para eu me guardar, que era melhor, que era mais bonito, que eu tinha que fazer por amor e não sei o que, não sei o que. Então, gente, estar cercadas de pessoas que realmente estão preocupadas com você faz toda a diferença. E a gente saber reconhecer essas pessoas também faz toda a diferença. Porque naquele momento no Play Center eu não soube reconhecer essas pessoas e eu tive medo. Só que eu era uma criança, mas se eu tivesse, de repente, contado para essa minha amiga e ela, ao invés de ter me aconselhado e de ter dito para mim que ela ficaria comigo independente de ter sido o carrossel ou de ter sido qualquer outra coisa que eu quisesse fazer, ela tivesse rido da minha cara, eu talvez hoje seria uma pessoa completamente diferente, né? Então, vamos nos apoiar dentro daquilo que o outro acredita. Quando você gosta de uma pessoa e essa pessoa tem uma vontade, não ria dessa vontade. Não diga que essa pessoa não tem capacidade ou que aquilo é indiferente para você. Apoia. Faça com ela. Ou que você não faça com ela, mas permita que ela faça e fique perto, para que se não der certo, você também esteja ali para acolhê-la, né? E essa é a lição de hoje. Pelo menos para mim funcionou. Eu espero que o que eu esteja dizendo sirva para alguém, vá de encontro à necessidade de alguém, que entre no coração de alguém, que faça bem para mais alguém. Obrigada, um grande beijo, fica com Deus.